Dentro do universo de Naruto existem as classificações que categorizam cada técnica da obra, e uma dessas classificações são os Kinjutsus, ou jutsus proibidos, como quiser chamar. Eles concedem um grande poder aos seus usuários, mas também custam um alto preço ou representam uma ameaça significativa para o mundo, e por isso possuem essa classificação. E hoje nesse vídeo você vai acompanhar aqui comigo todos os jutsus proibidos existentes no universo de Naruto. Então já pega a pipoca e bora lá, que é um jutsu mais insano que o outro. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Embora os jutsus proibidos sejam perigosos tanto para o usuário como para todo mundo ninja, vimos ao longo da história de Naruto diversos personagens como por exemplo o Orochimaru ou Tobirama fazendo uso de técnicas proibidas sem nenhuma preocupação. E por mais que elas sejam proibidas de serem usadas ou praticadas, conforme a obra foi avançando, cada vez mais jutsus proibidos foram surgindo. Mas entre eles existe um jutsu proibido que se sobressai todos os outros, e ele é o jutsu da sua inscrição. Então não perde mais tempo e já lança ele aí embaixo, é só clicar no botãozinho vermelho e pronto. Toda semana você vai receber vídeos novos que saem por aqui falando sobre Naruto e também sobre vários outros animes e mangás. Então, sem mais enrolação, bora lá conhecer os jutsus proibidos de Naruto. Começando, temos o jutsu multiclone das sombras. Sendo uma das técnicas de assinatura do nosso prota Naruto Uzumaki, ela foi a primeira técnica que o Naruto aprendeu após roubar o pergaminho dos selos proibidos. Ele é considerado um Kinjutsu por conta de trazer riscos direto aos usuários, pois através dessa técnica seu chakra é dividido conforme a quantidade de clones que são geradas, o que torna isso perigoso para o usuário. Mas diferente de qualquer outro ninja, graças a enormes reservas de chakra que o Naruto possui, ele consegue fazer uma quantidade massiva de clones sem muito esforço, e usa desse Kinjutsu repetidas vezes durante uma mesma batalha. Mas, apesar de tudo isso, ainda continua sendo um jutsu proibido graças à sua natureza perigosa. Como próximo jutsu temos a multiplicação mútua de papéis bombas. Criada pelo terror dos Uchihas Tobirama Senju, a multiplicação mútua de papéis bombas utiliza o corpo de um humano reencarnado através do Edo Tensei como fonte de distribuição para seus papéis bombas. Por conta dos corpos do Edo Tensei ser feitos de papéis e se regenerarem com qualquer dano que sofram, essa técnica se torna basicamente infinita. Ao usar seu próprio corpo como um meio para o papel, o indivíduo encarnado cria vários papéis bombas, onde cada um carrega 5 selos sobre eles. Esses papéis especiais se conectam ao alvo pretendido, mas assim que detonam, os papéis adicionais são criados à medida que os anteriores vão explodindo. Esse processo é continuamente repetido, levando uma reação em cadeia quase infinita de explosões consecutivas. Essa técnica também pode ser usada por uma pessoa viva. No entanto, ao contrário do Edo Tensei, após a realização da técnica, é impossível recuperar seu corpo novamente. Continuando, temos o Kinjutsu de Wagakuri. Por muitas gerações, os aldeões de Wagakuri mantiveram a proteção do seu Kinjutsu, até o dia em que Deidara decidiu se tornar um renegado e roubou o pergaminho do jutsu para ele. Esse jutsu permite que o usuário possa criar qualquer coisa diretamente do seu chakra e moldá-las do jeito que ele achar melhor a partir das bocas que surgem em ambas as mãos dos usuários. A versatilidade que essa técnica traz para Deidara é gigante, onde através da sua argila, que também foi moldada a partir desse Kinjutsu, Deidara combina ela com sua poderosa liberação da explosão, e assim criando a sua poderosa argila explosiva, um poder que o deixou conhecido como um grande terrorista no mundo ninja graças a Akatsuki, e também sendo reconhecido como sua marca registrada. O fato dessa técnica ser um Kinjutsu é que ela pode criar qualquer coisa que seu usuário deseja, o que faz com que ela se encaixe em uma das regras sobre o Kinjutsu, que é a violação sobre as leis da natureza. Além da sua versatilidade, seu poder destrutivo também é imenso, pois como vimos na obra, Deidara foi capaz de derrotar o Gaara sozinho, e também durante a sua batalha contra o Sasuke, onde vimos sua técnica mais poderosa C0, que por mais que seja uma técnica em que o usuário também morre, foi capaz de criar uma explosão que podia ser visto a quilômetros de distância. Continuando, temos o Kinjutsu de Takigakuri. O rancor da Terra do Medo era o jutsu proibido de Takigakuri e acabou sendo roubado pelo futuro terrorista e mercenário Kakuzu, antes que ele pudesse desertar da sua vila. Com os conhecimentos desse jutsu, Kakuzu ganhou um corpo composto de fios pretos, onde ele era capaz de manipular eles e usá-los para costurar qualquer ferimento que ele recebesse em segundos, independentemente da gravidade que esse ferimento apresentava. Outro poder que era concedido por esse jutsu proibido era uma forma de imortalidade. Além de usar os seus fios para costurar os seus ferimentos, ele também podia usar para rasgar o corpo de suas vítimas, e assim roubar seus órgãos que ainda estavam em funcionamento, integrando eles em seu próprio corpo e assim prolongando seu tempo de vida. Kakuzu geralmente usava esse método para roubar os corações de shinobis poderosos, e era capaz
capaz de armazenar até 4 corações a mais em seu corpo a qualquer momento, que eram caracterizados por 4 máscaras que ficavam em suas costas. Essas máscaras eram basicamente corpos à parte do que o Kakuzu possuía, permitindo que através delas ele usasse todas as 5 transformações da natureza, que faz com que essa técnica seja poderosa o suficiente para ser considerada um jutsu proibido, já que para derrotar o Kakuzu era necessário destruir todos os seus 5 corações. Continuando, temos a Marca da Maldição. O selo amaldiçoado do céu, ou Marca da Maldição como é mais conhecido, é um dos 3 grandes selos amaldiçoados que foram desenvolvidos pelo Orochimaru. Ele concede um tremendo poder para aqueles que são marcados por Orochimaru com seu selo. Vimos apenas 2 personagens com essa marca, que foram a Anko e o Sasuke, sendo o Uchiha o que teve o mais destaque utilizando ao máximo esse poder. Quando a Marca da Maldição está ativo e o corpo do usuário chega ao nível aceitável para esse poder, a Marca da Maldição começa a ser alimentada do chakra do usuário, e assim devolve o Senjutsu do Orochimaru, que é o que faz com que as capacidades do usuário sejam aumentadas. É basicamente uma potencialização de chakra multiplicando o chakra do usuário em 10 vezes, tornando todas as capacidades físicas, como também os seus jutsus, muito mais poderosos. O uso prolongado dos poderes da marca corrói a mente do receptáculo, o tornando assim mais suscetível à influência do Orochimaru. Após o usuário se familiarizar com o primeiro estágio da marca, ele pode chegar ao nível 2, que foi visto sendo utilizado apenas pelo Sasuke. No nível 2, quando a marca é ativada totalmente, vimos Sasuke ganhar modificações em seu corpo, onde sua pele ficou escura e ele ganhou um par de asas. Esse estágio é chamado assim de transformação da Marca da Maldição. Nesse segundo estágio, o nível de poder de Sasuke se torna muito mais poderoso, garantindo um aumento de força semelhante ao manto da 9 caudas. Nesse estado, o selo acaba corroendo a mente do usuário de maneira descontrolada e rápida, o levando à loucura se utilizar esse poder por muito tempo. Além disso, essa transformação causa um imenso estresse ao corpo do usuário, uma vez que ele está sofrendo pelas mutações devido ao selo que está fluindo poder no seu corpo. Continuando, temos o Rasen Shuriken. O Rasen Shuriken é o jutsu de rank S desenvolvido pelo Naruto durante o seu treinamento com o Kakashi. Ele é o jutsu extremamente poderoso, forte o suficiente para eliminar a maioria dos seus inimigos em um único golpe. No entanto, todo esse poder também traz riscos para o corpo de Naruto. Embora o jutsu pareça com a Shuriken gigante, como o próprio nome da técnica já diz, na verdade suas hélices são a fusão de inúmeras lâminas minúsculas de chakra. O chakra do vento que gira em torno da hélice transforma em incontáveis lâminas microscópicas que atacam os inimigos todos ao mesmo tempo e danificam assim gravemente o corpo, chegando até mesmo a um nível celular. Suas lâminas são tantas que nem mesmo Kakashi com seu Sharingan foi capaz de contar quantos ataques ela possuía. Após o Naruto acertar um Rasen Shuriken em seu alvo, as lâminas do vento rompem diretamente as ligações entre as células do corpo, deixando o alvo incapaz de se mover depois de ser atingido. Elas também atacam toda a rede de chakra, que não pode ser simplesmente reparada por um ninjutsu médico comum. Embora o Rasen Shuriken possa destruir os oponentes em um nível celular com inúmeros cortes, ele também acaba danificando o sistema de chakra do Naruto. E foi por isso que fez com que Tsunade tornasse ele assim um jutsu proibido, pois com o passar do uso, Naruto também se tornaria incapaz de utilizar mais técnicas. A sorte de Naruto é que durante o seu treinamento para o modo Sennin no Monte Myoboku, ele desenvolveu a capacidade de lançar o seu Rasen Shuriken, eliminando assim todos os riscos que ele oferece ao seu corpo. Continuando, temos o Byakugou. O selo Byakugou é um jutsu criado desde a Era do Sábio dos 6 Caminhos, que requer um controle de chakra extremamente delicado para ele ser executado. Ao armazenar uma grande quantidade de chakra por um longo período de tempo em um ponto específico do corpo, que geralmente é na testa, o usuário acaba atingindo o limite da técnica e alcançando assim o seu selo. O selo Byakugou só foi mostrado dentro da obra sendo utilizada por 2 pessoas, a Tsunade, a Sannin lendária, e também pela sua pupila, Sakura Haruno. Uma vez que o selo é formado, o já impressionante controle de chakra que podemos considerar que o usuário tem, permite que ele execute técnicas sem qualquer perda de energia durante o processo. Quando o selo é liberado, ele se espalha pelo rosto e também por todo o seu corpo, liberando todo o chakra que ali está armazenado, amplificando muito o poder de suas técnicas. Além da concessão de um tremendo aumento de força, ele tem sua função principal, que é a aceleração da fragmentação celular, que tem como objetivo regenerar feridas com efeito contínuo automático.
automático, curando instantaneamente todos os ferimentos sofridos pelo usuário, sem a menor necessidade de ativar a cura ou então fazer selos de mão. E mostrando todo o poder de cura que o selo possui, o que acabou tornando ele um jutsu proibido, vimos a Tsunade conseguir regenerar o seu abdômen em questão de segundos, que havia sido atravessado por uma das espadas do Susanoo do Madara, o que torna esse feito bastante impressionante. Continuando, temos o Kishou Tensei. Chiyo, a criadora dessa técnica, era uma das anciãs de Sunagakure e desempenhou um papel importante durante o arco do resgate do Kazekage durante o início da saga Shippuden, revivendo o Gaara com sua técnica após ele ter o Shukaku retirado do seu corpo. Kishou Tensei, ou reencarnação da própria vida como preferir, foi um Kinjutsu desenvolvido em Sunagakure pela Brigada das Marionetes, que usa a própria vida do seu usuário como um meio para superar a morte, dando assim a força vital de uma pessoa para outra pessoa que já está morta. Essa técnica pode ser usada tanto em vivos quanto em mortos, mas no caso de ser usada em um cadáver, como foi o caso do Gaara, o chakra do usuário é transformado no espírito do morto, e o usuário perderá a vida após finalizar o processo de ressuscitação. No início foi dito que essa técnica foi criada para dar um espírito às marionetes dos pais de Sasori, mas acabou sendo reformulada para dar a vida a qualquer marionete da brigada, como uma forma sim de aumentar sua eficiência em batalha. Por questões morais, essa técnica foi classificada como um Kinjutsu logo depois de ter sido desenvolvida pela Chiyo. Outro fato curioso também é que a Chiyo era sua única usuária, e com a sua morte a técnica acabou se perdendo para sempre. Continuando, temos o Shiki Fujin. Criado pelo clã Uzumaki, o selo do Ceifeiro da Morte é o jutsu de selamento mais poderoso que existe dentro da obra. Vimos ele sendo usado pela primeira vez por Minato para selar a metade do chakra da Kurama em seu corpo durante o ataque do ninja mascarado a Konoha. Vimos também ele sendo utilizado por Hiruzen durante a invasão do Orochimaru a Konoha, usando ele para selar os seus braços e tirar assim toda a sua capacidade de executar um jutsu. Ele pode ser usado para determinar o destino dos inimigos do usuário, selando suas almas no estômago do Shinigami para sempre. Mas pode servir também como último recurso para lidar com quantidades gigantescas de chakra, como foi no caso da Kurama, que teve seu chakra dividido em Yin e Yang através dessa técnica. E independente de qual método seja usado, o usuário paga o custo dessa imensa capacidade que essa técnica traz com sua própria vida, que é consumida também pelo Shinigami. Existe também um meio que é capaz de retirar as almas que já foram seladas no Shinigami. Para isso é necessário que o indivíduo use a máscara do Shinigami, fazendo assim com que ele seja possuído pelo Ceifeiro da Morte. Se o indivíduo que usa a máscara rasgar o seu próprio estômago, o Shinigami fará o mesmo, e assim todas as almas dentro dele serão soltas. No entanto, esse ritual causa um grave ferimento, levando o usuário também à sua morte. Orochimaru utilizou desse recurso para restaurar os seus braços durante a Quarta Guerra Ninja, e era para ter morrido durante o processo, mas ele acabou sobrevivendo ao ferimento, pois ele trocou de corpo mais uma vez. Continuando, temos os 8 portões internos. A técnica dos 8 portões é referente à liberação dos 8 tenketsus específicos da rede de chakra de um indivíduo, que são assim os responsáveis por limitar o fluxo global de chakra dentro do corpo de uma pessoa. A base da ideia para ter portões que limitam assim o seu chakra vem dos limites que seu corpo é capaz de usar. Isso faz com que o corpo seja muito mais fraco, mas previne que o corpo não se esgote tão cedo. Através de um treinamento intenso, os ninjas são capazes de aprender como abrir esses portões, permitindo assim que o usuário ultrapasse seus próprios limites físicos à custa de danos extremos no seu próprio corpo, como vimos com o Gai e também com Rock Lee. O primeiro portão, o portão da abertura, remove as restrições do cérebro sobre os músculos para que assim 100% da força do usuário possa ser usada, enquanto que normalmente uma pessoa só pode usar 20% dela. O segundo portão, o portão da cura, força o aumento da força física do usuário e temporariamente reenergiza o seu corpo. O terceiro portão, o portão da vida, aumenta o fluxo sanguíneo no corpo a altos níveis, tornando a pele do usuário avermelhada. O quarto portão, o portão da dor, aumenta a velocidade e potência do usuário, fazendo com que seu tecido muscular rasgue durante o seu uso. O quinto portão, o portão do fechamento, aumenta ainda mais a velocidade e o poder do seu usuário. O sexto portão, o portão da alegria, libera uma enorme quantidade de energia, chegando a criar vórtices de água em torno do seu usuário. O sétimo portão, o portão da admiração, aumenta ainda mais a velocidade e potência do seu usuário. Aqueles que abrem esse portão irão exalar um suor azul brilhante, que imediatamente se evapora devido à temperatura do corpo, criando assim uma aura que as pessoas confundem com um revestimento de chakra.
E por fim temos o 8º portão, o Portão da Morte, que faz com que o sangue do usuário emane uma aura flamejante vermelha de todos os poros do seu corpo, cabelo e também sobrancelhas. Esse portão excede o poder de todos os outros portões. O usuário acaba recebendo dezenas de vezes a sua potência normal, que vai muito além do poder do 5K. Mas como consequência, toda a energia vital do usuário é drenada e o usuário morrerá após pouco tempo depois de ativá-la. Uma demonstração do tamanho do poder que essa técnica é capaz de chegar foi a luta entre o Guy e o Madara durante a Quarta Guerra Ninja, onde Madara, após ver os seus poderes, decretou Guy como o mais forte entre todos. Continuando, temos o Izanagi e o Izanami. As técnicas proibidas do clã Uchiha capazes de alterar e decidir o destino de uma pessoa foram um dos fatores responsáveis por fazer parte com que o clã Uchiha fosse tão temido durante a Era dos Estados Combatentes. O Izanagi é um jutsu extremamente poderoso que apenas um usuário do Sharingan é capaz de usar. Essa técnica permite ao seu usuário transformar uma ilusão em realidade e vice-versa, essencialmente assim reescrevendo as leis da natureza. Quando esse poder está ativado, o usuário remove as fronteiras entre realidade e ilusão no seu espaço pessoal. Ele foi muito utilizado pelos Uchihas em seus tempos de guerra, pois se eles recebessem um ataque fatal, eles poderiam simplesmente usar esse jutsu para reescrever o seu próprio destino, de forma com que aquele golpe nunca tivesse ocorrido e assim ele pudesse matar o seu oponente. Vimos alguns personagens fazendo uso desse poder dentro da obra, como por exemplo o Danzo com seu braço direito repleto de Sharingans, conseguindo usar diversas vezes a técnica para escapar dos ataques de Sasuke. E também vimos o Obito durante a sua luta contra a Konan, que usou essa técnica para fugir do plano elaborado dos 600 milhões de papéis explosivos da Konan e assim conseguir matar ela. Mas como todo grande poder tem seus riscos, em troca do controle breve da realidade, o Sharingan com que o Izanagi é lançado acaba se tornando cego para sempre, e por essa razão os Uchihas o classificaram como Kinjutsu. Por conta do uso indevido do Izanagi por parte dos Uchihas, que estavam utilizando esse poder para tomar o poder dentro do próprio clã, foi criado assim o seu contra-jutsu, o Izanami, um genjutsu capaz de afetar todos os sentidos tanto do usuário quanto do adversário, sendo capaz de decidir o destino do mesmo. Esse poder é ativado após a memorização de cada sensação que o usuário deseja, para que assim ele possa ser feito um loop infinito, aonde as mesmas ações se repetem várias e várias vezes. Dois Uchihas demonstraram essa técnica no anime, sendo eles a Naori e também o Itachi. Fica claro que essa técnica não tem o intuito de matar o seu usuário, mas sim fazer com que o mesmo mude sua forma de pensar e se arrepender dos seus atos. Assim, quando ele aceita o seu destino, ele finalmente pode sair desse genjutsu. Itachi utilizou desse poder durante a sua batalha contra o Kabuto na guerra, se tornando um dos personagens mais importantes dela, pois após a ativação do Izanami e a conclusão da batalha, Itachi foi capaz de desfazer o Edo Tensei de Kabuto e salvar a vida de milhares de ninjas, forçando a Aliança Shinobi a focar suas forças apenas no Obito e no Madara. Continuando, temos o Edo Tensei. O Edo Tensei é mais um jutsu proibido que foi criado por Tobirama Senju, o segundo Hokage, que posteriormente foi aperfeiçoado por Orochimaru e também pelo Kabuto. Ele, como todos sabem, é um jutsu incrivelmente perigoso que é capaz de trazer uma pessoa de volta à vida e a colocar sob o controle de seu usuário. Tobirama criou essa técnica com a intenção de que os mortos fossem reanimados como soldados capazes de limpar um campo de batalha, com seus ataques devastadores e sob quaisquer outras circunstâncias de ataques suicidas, já que ele vivia em tempos constantes de guerra. Após algum tempo depois da sua criação, Tobirama acabou rotulando o Edo Tensei como um Kinjutsu e o selou. Orochimaru mais tarde adquiriu o conhecimento de como usar essa técnica para alcançar assim os seus próprios objetivos malucos. Para o seu funcionamento, a técnica requer primeiramente uma amostra de DNA da pessoa sem-reencarnada, e logo em seguida um sacrifício vivo é preciso para servir como recipiente para a alma do morto. Apesar de quebrar todas as limitações da natureza, o Edo Tensei também tem suas limitações, como por exemplo as limitações que os reanimados tinham quando ainda eram vivos, como foi no caso da falta de mobilidade do Nagato, e dependendo do domínio da técnica do invocador, os indivíduos reanimados não podem ser trazidos de volta com a força completa que tinham quando ainda eram vivos. Além disso, os corpos que são trazidos de volta à vida podem se curar indefinitivamente, o que significa que a única maneira de lidar com eles é selando. Os corpos reanimados também retêm todas as suas memórias, personalidades e até as habilidades que eles tinham quando era vivo, incluindo até mesmo suas Kekkei-Genkais, Kekkei-Tota ou então contratos de invocação. E o que torna esse jutsu muito poderoso é que, diferente de quando eles estavam vivos, as reencarnações têm chakra ilimitado e resistência, sendo capazes de lutar de forma contínua, já que nem Kimimaro, Itachi
Itachi e o Heihachi mostraram fadiga das doenças que ele tinha em vida, e Itachi até mesmo foi capaz de usar várias técnicas do seu Mangekyo Sharingan sem mostrar nenhuma exaustão, algo que era quase impossível quando ele estava vivo. Embora a técnica geralmente reencarne usuários do ponto da sua morte, a reencarnação também pode ter vários pontos de vida combinados para obter assim os melhores resultados possíveis, como foi no caso do Madara, que foi reanimado além do auge do seu poder, apesar dele ter morrido muito velho. E por fim temos o Rinne Tensei. O Rinne Tensei é uma técnica que é acessível apenas através do caminho exterior do Rinnegan. Ao concentrar o seu poder através do Rei do Inferno, o portador do Rinnegan pode fazer com que a energia vital dos mortos possa voltar para seus corpos físicos em troca da vida do próprio usuário. Com seus corpos rejuvenescidos agindo como âncora, as almas individuais são então capazes de deixar o cruzamento entre a vida e a vida após a morte, retornando assim para os seus recipientes físicos. A técnica tem como alvo todos os indivíduos que foram mortos, mesmo que eles não foram necessariamente mortos pelo usuário, como vimos quando o Obito acabou revivendo Madara. Essa técnica também exige uma enorme quantidade de chakra, e como Konan temia, o pior aconteceu para Nagato quando ele usou ela para reviver todos que ele havia matado durante a destruição de Konoha. Depois de usar a técnica, Nagato ficou severamente enfraquecido, e seu cabelo acabou se tornando branco devido ao esforço excessivo do seu chakra, e logo em seguida ele acabou morrendo. Essa técnica também pode ser usada em pessoas trazidas de volta à vida usando o Edo Tensei como falado anteriormente, transformando assim os escombros e cinzas que formam um cadáver em um corpo real de carne e sangue vivo, mesmo que esse indivíduo tenha morrido assim há muitos anos atrás. É isso, galera, esses foram todos os jutsus proibidos de Naruto. Comenta aí se faltou algum nessa lista e me diz também qual deles é o seu preferido. Não esquece de dar aquela conferida na sua inscrição aqui do canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos de Naruto que saírem por aqui. Eu vou indo nessa, te espero no próximo vídeo. Até lá, valeu!